Bem-vindos ao B de Barbárie, vou falar com vocês sobre Neuromancer, do William Gibson. Neuromancer é o primeiro livro do William Gibson, também é o primeiro romance a ganhar a tríade dos prêmios de ficção científica, o Nebula Award, o Hugo Award e o Philip K. Dick Memorial Award. Então ele tem uma grande importância para esse gênero, e talvez não só para isso, mas para a literatura de um modo geral. Esse também é o livro que inspira o filme Matrix, mas eu vou falar disso um pouco depois. Neuromancer pertence a um subgênero da ficção científica chamado cyberpunk. E o que é o cyberpunk? Resumindo muito, o cyberpunk ficou bastante famoso na década de 80, e o Neuromancer e o Blade Runner, ou Android Sonham com Ovelhas Elétricas, que é o nome do livro que deu base para o filme, são os grandes expoentes. Então, a gente tem um universo em que as tecnologias são muito avançadas, o capitalismo está numa fase bizarra em que as megacorporações já são mais importantes do que o Estado, e isso acarreta a corrupção, um estado de total mal-estar social, grande desigualdade, muitos crimes. E geralmente essa estética ela tem muito a ver com o Oriente. Quando a gente vê, por exemplo, o último no Blade Runner 2089, eu não lembro o número agora, mas esse último Blade Runner, por exemplo, a gente assiste, eu acho que dá total noção. O tempo todo, quando a gente tá assistindo, a gente vê aquelas fachadas em neon, aquelas cores, os hologramas. Então o Ryan Gosling vai passando pela cidade e você vai vendo nele o reflexo daquele bando de luzes. O interessante do cyberpunk é que ele pode trazer muitas reflexões pra gente sobre a nossa sociedade, sobre a obsolescência do ser humano, por exemplo. Aqui em Neuromancer a gente tem personagens que têm diversas modificações corporais. Nesse livro a gente vai acompanhar a história do Case. O Case é um homem que é um cowboy da Matrix. Basicamente ele é um hacker, né? Assim, se a gente for atualizar os termos. E ele roubou o empregador dele, e aí ele tá sendo meio que boicotado no começo. E ele vai encontrar um novo empregador que vai prometer restabelecer a normalidade da vida dele ali. Mas o enredo não é o mais importante de Neuromancer. Até porque eu acho que o autor falha muito na narrativa. Por quê? O narrador joga a gente num universo em que ele não explica nada. No próprio prefácio da edição da Aleph, pelo menos essa aqui que eu tenho, porque eu acho que a Aleph tem 3 edições desse livro. A primeira que tem uma capa preta, essa que faz parte do box da trilogia Spro, né? Porque esse livro ele é seguido então por Count Zero e Mona Lisa Overdrive. E tem uma edição especial de 30 anos também, que tem a lombada aparente e tal, que é bem bonita. Pelo menos nessa edição, é recomendado ao leitor que a gente leia primeiro o glossário que tem no final. O que eu acho meio ruim, porque eu acho que o livro não deve ter um apoio externo. Eu acho que tudo tem que estar dentro do que se intitula parte do enredo, sabe? É interessante ter pós-fácil, fortuna crítica, pra você estabelecer depois, mas precisar de algo pra entender a obra, eu acho um pouco complicado. Já comentei isso com vocês na minha resenha de Assombrações, do Domenico Starnone, que acontece algo um pouco parecido. E aí, a gente vai lendo, e por mais que algumas coisas tenham no glossário, outras a gente acaba pegando meio com o tempo, as tecnologias que ele usam, tem alguns estrangeirismos, tipo flipou, né? Que é flipar, né? Ir para o outro, dobrar para o outro, e aí a gente meio que entende como isso funciona dentro da Matrix, depois que isso acontece várias vezes. Só que pra mim, no início, essa leitura tava assim, não estava difícil, eu tava entendendo, eu tava conseguindo pegar esses termos, e eu tava achando interessante a ação. Mas aí começam a ter desconfianças, eles começam a investigar esse novo empregador do Case, e aí eu senti que o meio desse livro é um grande looping de acontecimentos muito parecidos. Eles vão em várias missões, e aí você fica vendo essas missões, e eles descobrem coisinhas aqui, coisas muito mal explicadas, inclusive. O autor tem uma dificuldade muito grande de considerar o leitor no mesmo nível que ele, pelo menos foi o sentimento que eu tive. Porque ao mesmo tempo que ele confia na gente pra pegar todos esses termos que ele joga na nossa cara, ele também pega na nossa mão e explica coisas muito básicas. Tira a história da boca de personagens e joga pro narrador como se a gente não fosse entender sem um facilitador.
Então, é interessante, porque talvez o impacto dessa obra seja muito mais as reflexões que ela trouxe no âmbito social do que por uma qualidade literária que ela realmente tenha. E aí, a mesma crítica que eu fiz à Scholastic Mukasonga na minha resenha dupla dela, vou deixar aqui nos cards pra você. O William Gibson não nos introduz direito os personagens, então ele simplesmente joga, e assim, alguns ele ainda dá algumas características visuais, né? Mas outros nem isso. Então a gente não sabe do que ele tá falando, a gente não sabe qual é a diferença de um pro outro. Tem um personagem que é o Malcolm, não sei como é que pronuncia, mas ele é o que eu mais consegui diferenciar. Primeiro porque ele é, tipo, de uma região em que o pessoal é Rastafari, então eles usam gírias Rastafari, eles escutam dub, então a gente tem em que eles usam dreads, eles falam da Babilônia, então ele consegue ser caracterizado pelo contexto, mas a gente não consegue diferenciar muito os outros. E uma outra dificuldade muito grande é o seguinte, como o Gibson não consegue nos apresentar esses personagens direito, ele também não consegue fazer que a gente se conecte com eles. Então, a ideia do cyberpunk, de falar sobre essa questão de alta tecnologia, baixa qualidade de vida, alta marginalização e tudo mais, acaba se perdendo um pouco. Porque se a gente tem um contexto que permite tudo isso, mas a gente não consegue estabelecer um vínculo com as personagens, de que isso realmente adianta? E aí aqui eu vou pedir licença pra vocês, eu vou falar um pequeno spoiler, mas eu acho que assim, ele não é um spoiler da história, ele é um spoiler do background de uma das personagens, que é a Molly. A Molly é uma samurai urbana, assim. Ela é basicamente uma criminosa que é contratada ali pra trabalhar com case, eles vão se envolver claramente, porque é assim que funcionam as narrativas heteronormativas. E a Molly, ela tem uma hora que ela conta do passado dela, e esse foi o momento em que eu me conectei. Porque, tá, assim, claro, por ser mulher, por ser uma pessoa que tem empatia com relação a isso, mas a Molly conta que ela passou um tempo tentando ganhar dinheiro pra se estabelecer e que nessa época ela se prostituiu e eles chamam de bonecas, porque se usa uma tecnologia em que as mulheres não ficam acordadas durante esse período do sexo, então elas não se lembram. O que você pode pensar, por um lado é bom porque você não tem o trauma psicológico, mas as coisas ainda estão acontecendo com o seu corpo e você não sabe o que está acontecendo com o seu corpo. Qual é o seu limite do dizer não? Qual é o limite do que a pessoa vai fazer? Você não tem ideia. E aí a Molly começou a ser usada para fantasias sexuais de violência, que envolviam sangue, morte. Ela começou a ter flashes dessas coisas. E você imagina, você ter flashes de coisas que você fez e que você esteve presente, mas que você não tinha autonomia. Então, é assim, pra mim, isso é a elevação da prostituição num nível, sabe, que é absurdo. E aí, quando eu li esse trecho, eu realmente parei a leitura e eu tava deitada pra dormir, assim. Eu falei, cara, eu não acredito que eu li isso agora antes de dormir. Isso vai ficar na minha cabeça. E ficou, assim, por alguns dias, né? Tipo, até depois que eu terminei a leitura, eu fiquei pensando nisso. Eu queria entrar mesmo nessa questão de que foi este momento que eu me conectei minimamente com a história e que essa questão da tecnologia e do social conseguiu me atingir. Então eu acho que o William Gibson falhou em não explorar mais momentos como esses na narrativa. Eu tenho vontade de ler os outros livros, porque esse é o livro de estreia dele, foi escrito em 84. Então eu acredito que ele possa ter melhorado muito nos livros seguintes e que isso possa ter feito bem pra literatura dele. Vamos ver, né? Se eu ler o Count Zero, eu com certeza trago aqui. Eu tenho os 2 livros aqui, né? Porque como eu mostrei pra vocês, eu tenho o box. Uma outra coisa que eu queria comentar é a tradução do Fábio Fernandes, porque o cyberpunk mesmo, ele é uma coisa meio datada, porque se você parar pra pensar, quão interessante é que ele tenha criado a Matrix e os hackers em 84, mas o quão pouco interessante isso é em 2020, porque a gente já tá muito acostumado, a gente já tem muito mais coisa tecnológica. Por mais que a gente não viva nesse mundo em que as empresas tomaram controle e a tecnologia é tão presente, a gente tem que admitir que não é tão uau quanto era antes. A gente não pode ser anacrônico, a gente tem que olhar e falar, caralho, olha o que ele criou, e pensar que muitas dessas tecnologias foram criadas, ou foram nomeadas, pelo menos, desta forma por causa do que o William Gibson fez no imaginário popular, né? Por causa dessa questão, né, da modernidade, da atualidade, a linguagem também tem que ser muito atual nesse livro.
O que é muito complicado, porque as gírias são muito efêmeras. E eu acho que o Fábio Fernandes faz uma escolha muito boa, porque ele aposta em algumas gírias que eu acho que estão muito estabelecidas no Brasil e que são as gírias que vão e voltam, então que não parecem datadas pra gente. Eu achei isso muito bacana na tradução dele. Uma outra coisa legal de se falar é essa capa do Inoue. Eu acho muito, muito bonita e combina com as outras capas, né? A gente tem as outras capas aqui, ó, pedaços das outras capas. Eu acho esse projeto gráfico lindo, esse neon que tem tudo a ver com a estética do cyberpunk, muito bem colocado. E a gente pode ver aqui como a pele dele é feia, como ele tá machucado, como ele tá fumando um cigarro. Cada detalhe aqui é muito bem pensado. Eu acho que é um projeto gráfico que não deixa nada a desejar. Ele também tem essas mudanças de capítulo, que são uma referência à primeira frase do livro, porque o livro começa falando: o céu sobre o porto tinha cor de televisão num canal fora do ar. Então, é uma referência a esse canal morto, né? O Dead Channel, que a gente conhece. E por último, mas não menos importante, Matrix. Quando eu li esse livro, eu falei, eu vou assistir Matrix, porque eu assisti faz muitos anos, né? Então a gente lembra das cenas icônicas, mas a gente não se lembra dos detalhes. Não preciso dizer que o Neo não é esse cara capenga, que a estética não é tão neon e tão colorida quanto o Blade Runner propõe, por exemplo. E muito menos preciso dizer que não é a história do Case que a gente vê em Matrix. Eu não precisei rever para perceber que a inspiração, ela não foi do enredo, mas sim do universo. E assim eu acho bastante interessante. Acho que rever Matrix agora pode ser que a adaptação cinematográfica acabe fazendo com que eu sinta muito mais, com que eu me aproxime muito mais do que foi feito aqui em Neuromancer, porque realmente tem uma dificuldadezinha do autor de se conectar. E também queria deixar claro aqui, viu, gente? Tudo bem a adaptação cinematográfica ser extremamente diferente, chama adaptação e não cópia. Né, gente? A gente tem então 2020, já deu de falar que o filme não é igual ao livro. É isso, gente. Eu não sou muito boa em falar de ficção científica, confesso que eu pesquisei bastante antes de trazer aqui pra vocês, mas eu acho que é um livro fundamental, assim, se você gosta de ficção científica, eu acho que é importante ler. É importante ter essa base, né, pra gente entender o que foi feito depois, né? Porque o William Gibson, ele não é o precursor do cyberpunk, mas ele é um dos pioneiros, né? Ele é um dos caras que bomba com isso na década de 80 e que influencia gerações. Eu também acho interessante porque o cyberpunk, ele consegue unir... Eu não sei exatamente onde eu colocaria o cyberpunk, na verdade. Se no hard sci-fi ou se no soft sci-fi. Ou seja, ele trata tanto como hard de grandes tecnologias e de coisas que dão trabalho de explicar, como no soft sci-fi, em que ele trata questões sociais. Então eu acho que é uma união bem bacana e que pode ser explorada melhor em outros livros. Também fiquei muito curiosa para saber se tem autoras mulheres que escrevem livros massa de cyberpunk. Então, se você conhece, comenta aqui embaixo pra mim, por favor. Eu realmente sou muito novata nessa área, então preciso de um guia aí. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui do lado, e deem uma olhadinha nos outros conteúdos do canal. Um beijo e até a próxima.